Para mim é uma alegria, uma honra estar aqui com vocês de novo. Não é o mesmo público, mas é Joinville novamente, né? E sem dúvida, né? Já foi muito falado dessas três meninas, três mulheres. Mas para mim é uma alegria dupla, porque eu acho que o Angel plantou essa semente, sem dúvida, e elas fizeram essa semente germinar. E, sem dúvida, é um presente tê-las, né, Angel? Assim, eu gostaria de tê-las comigo lá na enfermaria, porque o período que elas passaram lá conosco foi breve, mas foi intenso. Elas se dedicaram, sabe, queriam aprender, queriam saber, perguntaram, me azucrinaram. Mas foi bacana. E eu acho que, espero que o ano que vem tenha outros congressos a respeito desse tema, tá? E justamente o que elas me pediram para falar era sobre a minha enfermaria. E aí eu quis dar eu quis dar esse título aqui, né, que ele é provocativo, mas vocês vão ver por quê, tá? Que é possível oferecer um serviço de internação para o tratamento da dependência química dentro de um hospital psiquiátrico baseado em evidência científica, com dignidade e respeito, sem excluir o adicto que ainda sofre? Deixa eu ver se eu vou para... Opa. Bom, então eu vou estar falando com vocês a respeito desse serviço que se chama UAD, Uniad, São Bernardo do Campo. Então são duas unidades Alquidrogas 2 e 3, que é uma parceria, né, está dentro de um hospital psiquiátrico, que é o Hospital Lacan, tá? E que tem uma parceria com a Secretaria do Estado de São Paulo e a Universidade de São Paulo. A Secretaria do Estado, então, repassa uma verba para o Hospital Lacan, que é um hospital psiquiátrico, e a Universidade, então, entrou com a equipe técnica. Quem paga o meu salário? A Universidade? Não, é o Hospital Lacan. Tá? A inauguração oficial desse serviço se deu em 31 de março de 2009. Então, desde 2009 é que a gente está funcionando. E, na verdade, o que aconteceu? Foi a melhoria e a adequação de 30 leitos psiquiátricos pré-existentes dentro desse hospital psiquiátrico. Ninguém criou o leito. Os leitos já existiam. O que aconteceu foi adequado, melhorado essa estrutura aí. Tá? E, em 20 de outubro de 2010, esses leitos foram ampliados. Nós temos agora 70 leitos ao todo. Por quê? Porque 30 leitos foram destinados a mulheres, que era uma reivindicação que a gente vinha tendo há muito tempo. Coincidentemente, né, estas semanas passadas aí nós tivemos 2 acontecimentos focando aí em mulheres, e que eu vou falar melhor para vocês sobre vulnerabilidades, especificidades e populações especiais na minha segunda fala no final da tarde. Mas, infelizmente, né, a Amy Winehouse e a nossa querida Vera Fischer, aos 60 anos, recaiu. Né? Então, quer dizer, existe uma necessidade, um foco para atender a mulher. Tá? E essa reivindicação foi finalmente aceita. Essa é a área verde e a enfermaria, então, dentro de um hospital psiquiátrico. Um pouquinho do espaço físico, né, do leito da enfermaria, com um posto de enfermagem e ali um carrinho para necessidade eventual de uma parada cardiorrespiratória, uma área de convivência para o refeitório, melhor dizendo. Aqui também uma unidade do posto. Olha só, isso aqui é dentro do hospital psiquiátrico, tá? Como é o leito do SUS, a área verde, um dos refeitórios, que agora ficou para a ala feminina, a sala de convivência, tá? Os leitos de observação, todos eles têm equipamento para uma eventual parada cardiorrespiratória, quartos com 2 ou 4 leitos, todos com banheiro dentro, tá? E sanitários dentro. Porque vocês devem imaginar, os antigos hospitais psiquiátricos tinham leitos em,
banheiros para todo mundo tomar banho junto, correto? E aqui ainda estão, dentro desse modelo de hospital psiquiátrico, também tem um campo de futebol, tá? Um posto de enfermagem, tá? Então, o que acontece aqui? Né? A proposta, embora pareça estar na contramão das políticas públicas nacionais, do tratamento da dependência química, por quê? Porque está inserida dentro de um hospital psiquiátrico, ela vem ganhando intensa procura aí por parte de diversos locais, tá? Então, o que parece que aconteceu? Né? A política, que na época era o governador José Serra, a ciência aliada, então, a uma entidade, a Unifesp, ao Dr. Ronaldo, dando credibilidade para que essa unidade fosse implantada. Tá? E aí, logo na inauguração, na primeira semana, a gente ganhou esse manifesto, manifesto contra a clínica. Veja, era o governo do estado de São Paulo, que era PSDB, e a clínica está no reduto do PT. Tá? São Bernardo do Campo, todos vocês sabem, né? Onde o nosso ex-presidente veio. E aí estava lá, cuidar sim, excluir não. A posição da Prefeitura de São Bernardo do Campo sobre a clínica para tratamento de usuários de álcool e drogas inaugurada pelo governo de São Paulo em nosso município. E aí vai falando, blá, 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 né? Entre outras coisas, fala assim. Além disso, discordamos profundamente do modelo que rege o projeto e que fomenta a internação psiquiátrica como tratamento em si, sem problematizar a experiência existencial dos sujeitos que irá atender. Entendemos também que a criação desses leitos fere a Lei 10.216/01, que proíbe a instalação de novos leitos psiquiátricos no país. Senhores, a Lei 10.216/01 não proíbe em nenhum momento a criação de leitos, tá? Então, essa lei, é importante que vocês tenham acesso a essa lei, e a lei em nenhum momento se diz isso, tá? A lei diz exatamente que o paciente deve ter o tratamento consonante à sua necessidade, é isso que a lei diz, tá? Mas os senhores aqui estão equivocados. Repudiamos qualquer tentativa maniqueísta e moralista de tratar a questão do uso de drogas, um fenômeno complexo, concordamos, multifatorial, também concordamos, que exige um diálogo, portanto, também complexo. O que está em questão não é só a saúde, mas a liberdade, o protagonismo, os projetos de vida, os direitos de cada pessoa, seja ela usuária de droga, loucas ou qualquer que seja. Enfim, vai, deixa eu ver o que vale mais a falar. A clínica do governo não vai tirar a força, como num parto a força, a necessidade das pessoas que dependem das drogas. Não vai, como num passo de mágica, transformar a condição cotidiana da vida das pessoas a partir de dentro de um hospital. Eu estou dando ênfase assim porque né? Desculpem, senhores, mas é realmente um tom dramático, ideológico. E aí estão aqui quem assina, tá? Ou seja, a gente recém monta uma clínica, né? Monta, né? E aí, o que a gente, na primeira semana, aquele puta banho de água fria, né? E aí, doutor Ronaldo, o que nós vamos fazer? E aí ele falou, vamos continuar fazendo o nosso bom trabalho e vamos usar uma estratégia que se chama Media Advocacy, que é exatamente estratégia de comunicação, articulação e empoderamento. Todas as vezes nós vamos chamar a mídia e vamos utilizar exatamente os pacientes que nós atendemos e as famílias que nós atendemos para falar da gente e do tratamento que eles recebem aqui. Eles são os nossos porta-vozes. Não é nós que vamos estar falando exatamente como o tratamento aqui é bonito, como o tratamento aqui funciona. Não, exatamente eles. Vamos lá, o que você acha do seu tratamento? Família, como é que você foi atendida aqui? Tá? E é isso que a gente fez ao longo desse tempo. E aí, isso foi ganhando repercussão, de tal forma, né, que incomodou muito, né? Porque a gente está dentro de um hospital psiquiátrico.
né? E as leis do nosso país estão indo contra o hospital psiquiátrico, tá? E aí o Daniel conheceu a Ana Maria Braga, nesse dia eu não pude ir, foi ele, tá? Teve coisas divertidas aí no caminho. E aí vai, tá? E aí a ideia, né, foi sempre essa. Excluir é deixar a porta do serviço de internação para dependente químico fechada, entre aspas, para aqueles que necessitam desta em algum momento do processo de recuperação. Eu botei essa fotinha, porque em geral, né, o serviço de saúde, aí, principalmente para o usuário de droga, a porta, ó lá, é para fora, né? É como esse garoto está saindo aí, meio que chateado. Isso às vezes acontece no pronto-socorro, não precisa ser nem no hospital, no geral. Você usa droga? Pô, é para lá, ó, né? Vai para fora desse serviço. Imagina, então, né, dentro de qualquer hospital geral é assim, imaginem, já está faltando leito para internar. E aí a situação do Brasil é essa. Se a gente fizer um Google aí, mãe acorrenta filho, usuário de crack, vai ter muitas e muitas e muitas fotos para a gente ver. Tá? E eu pergunto, isso é cuidar? Como é que os pais, as mães estão lidando atualmente com seus filhos? É assim, né? Ela não consegue atendimento. Ela não consegue um setor de internação, né? E a gente tem falado, pai e mãe, internação nem sempre é a primeira escolha. Nem sempre é, de cara eu vou internar um garoto que usa maconha. Né? Mas em algum momento desse processo ele vai precisar de uma internação, alguns sim, outros não. Tá? Mas, veja, essa situação, por quê? Isso aqui é cuidar? A gente vive uma epidemia do crack, isso é cuidar? Isso não é excluir? Para mim isso aqui é abandonar. Né? Uma cena dessa da Cracolândia de São Paulo, tá? Que não sei se aqui em Joinville deve ter cracolândias, mini cracolândias, porque hoje Cracolândia não é mais exclusividade de São Paulo, né? Infelizmente, talvez isso seja abandonar. Recentemente, na Folha de São Paulo, em maio de 2011, né, a nossa presidente do Senad, a doutora Paulina, falou essa seguinte frase: falar que país vive epidemia de crack é uma grande bobagem. Tá? O que se tem no imaginário popular é que o Brasil está tomado pelo crack. Nesse mapa, vimos que não há um exército de zumbis consumindo num só lugar, mas pequenas cenas de uso. Vimos pequenas cracolândias móveis que migram em busca de melhores condições de sobrevivência. O governo nunca reconheceu o crack como uma epidemia. Isso é uma grande bobagem. Hello, nós estamos passando maquiagem na questão, ou seja, colocando para debaixo do tapete. A gente falou, doutora Paulina, vamos convidá-la para dar um passeio à noite, né? Tem várias ruas de São Paulo que nós gostaríamos de convidar a doutora Paulina aí. O que aconteceu, né, com o país que a reforma psiquiátrica criou? Em 20 anos, né, 70% das vagas de leitos de internação no nosso país foram fechadas. A média de leitos no Brasil hoje é em torno de 0,25%. O que é o recomendado pela Organização Mundial da Saúde? Veja, o recomendado é em torno de 0,45%. Estados Unidos tem em torno de 0,77 por mil habitantes. A Argentina está na nossa frente, o Reino Unido, o Uruguai, inclusive a Itália, né, que foi no qual o nosso país se baseou para fazer essa reforma que existe hoje. Tá? O Brasil está lá, né, 0,25, 0,46, é a média de leitos existentes hoje. E aí naquele documento, em todos os documentos que a reforma psiquiátrica fala, olha, dependente químico tem que ser tratado, quando precisar de internação, tem que internar em leito de hospital geral, tá? Ou tem que internar em enfermaria especializada da rede pública. E aí eu botei até um binóculo aí, porque eu falei, cadê? Eu não estou achando. Vocês sabem onde está? As enfermarias especializadas, né, e assim, eu tenho viajado o Brasil inteiro para dar aula, tá? E daí eu tenho oportunidade em cada serviço desses lugares que eu vou, as pessoas me levam para conhecer os seus serviços, os seus municípios. E aí,
cada vez que eu vou nesses lugares, eu falo, puxa, eu volto para São Paulo um pouco mais contente, né? Paro de reclamar um pouco, tá? Porque eu vejo que nós temos uma estrutura muito melhor em comparação a muitos lugares que eu vou, né? E não precisa ser longe, vai aqui para o IPQ em Florianópolis, meus colegas vivem uma realidade bastante difícil aqui também, né? Fui esses dias para Cuiabá, completamente uma realidade difícil de ser vivenciada. O que aconteceu aí também, que é o que mostra o artigo do Dr. Valentim Gentil Filho, né? More for the same, quer dizer, mais para o mesmo. As unidades e os leitos psiquiátricos em hospitais gerais nunca foram uma prioridade, ou seja, os números mostram, né, que as camas, os leitos, dentro dos hospitais gerais para tratar o doente mental, e principalmente o dependente químico, nunca, cadê eles? Não aparecem, não existem. Tá? O Dr. Kimbler e McLeary, em 2006, também publicaram um artigo bastante interessante, que o nome dessa revista, fala que a indústria do tratamento da dependência química está repleta de problemas estruturais e organizacionais que afetam negativamente a efetividade do serviço prestado. O que acontece? Na verdade, existe aqui um gap, uma lacuna. Muito do que? Entre o que a gente vivencia na prática e o que a pesquisa científica diz. Isso, né, não é só privilégio nosso do terceiro mundo, isso acontece também com países grandes, internacionais, né? Programas de dependência química, tanto nacional quanto internacionais, são organizados empiricamente a partir da experiência pessoal dos seus profissionais. Tá? Então, muitos, é o pastor que tem boa intenção, que abre uma clínica, tá? Mas ele, às vezes, ele não tem noção que existe uma coisa chamada comorbidade psiquiátrica, que existe síndrome de abstinência grave, né? Eu fui numa comunidade terapêutica esses dias, eu achei super bacana, funciona muito legal, só que aí estava indo super bem. Aí a pessoa me disse assim, aqui nós somos contra a faixa preta. E como vocês tratam assim quando o paciente entra numa síndrome de abstinência? Ele passa pela síndrome de abstinência. Eu, sim, e se ele evolui para uma coisa chamada delirium tremens? Aí então, ele vai precisar de faixa preta. Tá? Vocês são contra o faixa preta. Então eu sou contra a faixa preta? Por quê? Porque simplesmente eu decidi que sou contra o faixa preta? O que faz? É isso que é a minha função, ó. Porque eu estou na academia, tá? Então, assim, para mim eu tenho que fazer essa informação chegar aqui, ó. Para quem está lá na ponta. Quem está lá na comunidade terapêutica trabalhando com a mão na massa, para essa informação ser acessível para essa pessoa. Para que essa pessoa possa falar, olha, esse paciente não pode ficar aqui. Quem fica na comunidade? Quem não fica na comunidade? Qual é o perfil para você? Tá? Então, é sempre bom lembrar que, muito embora os tratamentos atuais da dependência química caminhem no sentido de estimular o caráter comunitário, vinculado, né, à comunidade, isso não pode ser confundido com tratamento sem necessidade de internação. Tá? Tanto a internação em hospital psiquiátrico quanto a internação em leitos de hospital geral são recursos que muitas vezes são extremamente necessários em algum momento do processo de recuperação do dependente químico. Isso não quer dizer que vai ser para todos os dependentes químicos, né? Vai ser para alguns, certo? Internação também não significa que esse seja o tratamento em si, pois o tratamento é a longo prazo, engloba várias etapas, além da mera internação, tá? Então, as famílias também vêm com muita essa expectativa, né? Internou uma vez, então essa é a solução. E já que eu paguei uma grana aí, ou esse tratamento não funciona, porque, né? Veja, meu filho ele caiu. Então, a principal, tudo isso para dizer algumas coisas para vocês, porque a gente está inserido dentro de um hospital geral, psiquiátrico, né? A principal proposta terapêutica, então, desse nosso serviço é combinar várias estratégias terapêuticas de reconhecida evidência científica em um mesmo local de internação,
num período que vai de 45 dias. Ou seja, a gente oferece o que a gente chama de um leque, um cardápio de estratégias terapêuticas, um menu terapêutico. Quem é o paciente que é incluído nesse serviço? Homem ou mulher dependente químico, maior de 18 anos, voluntário para o tratamento, e aí isso não quer dizer que o tratamento involuntário ele não é eficaz, não é efetivo e não deve acontecer, mas a involuntariedade ela deve ser determinada via avaliação médica, tá? Esse serviço ele não tem estrutura para o involuntário. Aquele paciente que já teve falha, insucesso no tratamento ambulatorial prévio, paciente que teve uma tentativa de suicídio recente, está com ideação suicida persistente, que está heteroagressivo, que compreende que essa é uma enfermaria livre de trabalho, que concorda com as regras de admissão, que tem esses exames laboratoriais, ou seja, ele está clinicamente estável. Por quê? Porque eu sou uma enfermaria dentro de um hospital psiquiátrico. Então, se esse paciente tiver uma ascite, por exemplo, tiver uma hepatite, que eu precise de uma interconsulta com outro profissional, eu não vou ter esse recurso, né? Então, ele vai ter que ser tratado dentro de um hospital geral, onde eu vou ter outras especialidades ou acesso aos exames laboratoriais mais frequentes que esse paciente vai precisar. E o relatório bem descrito pelo colega médico, dizendo exatamente quais são as condições clínicas desse paciente. O que faz o diferencial para qualquer serviço que eu queira montar? Qual é a equipe multidisciplinar, o staff, ou seja, o recurso humano para essa função é o grande diferencial em qualquer serviço da dependência química que se deseja organizar. Esse é o diferencial. É ter pessoas que estão ali porque gostam de dependentes químicos. Eu já trabalhei em outros serviços públicos e a diferença é que eu pude escolher a minha equipe. Tá? Já trabalhei em outros serviços que a pessoa falou: por que você está trabalhando aqui? Doutora, eu passei nesse concurso e aqui era tão mais perto da minha casa, eu não tinha que pegar tantos busão para chegar aqui, entendeu? Mas eu odeio, sabe? Eu acho que esses caras são todos uns vagabundos, né? Eles usam droga porque eles querem, entendeu? Rouba, tudo pilantra. Eu acho um saco. Mas assim, eu tô aqui, porque aqui é mais perto, sabe? Eu pego um busão só. Vou dizer o que para essa pessoa? Ela passou num concurso público, escolheu um serviço que é mais perto da casa dela, ela está nessa equipe que ela não soma, ela não agrega. Tá? E eu falei, mas quem sabe, então vamos conversar com a sua chefe, para você ir para um outro setor, né? Que você vai se sentir melhor e ter mais empatia por esse paciente. Né? Por quê? Porque trabalhar com o dependente químico, em geral, é uma atividade que exige dos profissionais envolvidos capacidade de acolher, de receber, de estar aberto para a vivência do outro. Exige da gente capacidade de tolerar frustração, grau elevado de reafirmação interna e externa, e regras e limites, ou seja, eu tenho que ter empatia, que é esse caso dessa moça que eu descrevi, que ela não tem. Então, o que eu estou fazendo ali? Se eu não gosto, tudo bem se você não gosta, né? Vai trabalhar com quem você gosta. Você gosta de trabalhar com pessoas que estão com câncer? Bacana, é lá que você tem que estar, tá? Achar isso é importante. Né? Então, e essa equipe, né, trabalhando assim e trabalhando junto faz muito a diferença. Isso não quer dizer que a gente não brigue. A gente briga pra caramba, as meninas viram, né? Nas reuniões a gente se estapeia, mas depois a gente vai lá, toma um cafezinho junto, se estapeia ali no bom sentido, né? Ou seja, é uma equipe que é unida, mas que briga, vamos dizer, por uma questão em comum. E o que eu acho que faz a diferença aí, né? Treinamento, tá? É importante que haja isso, treinamento específico, educação continuada sobre essa área. Então, todos esses profissionais, eles têm especialização em dependência química, os que não têm estão em vias de fazer. Por quê? Porque a gente fala a mesma língua. Tá? Ninguém vai falar, olha, eu quero fazer um grupo de Tai Chi Chuan aqui. Beleza.
existe evidência científica que o Tai Chi Chuan funciona para a dependência química? Se existe, beleza. Então, vamos incorporar ele na nossa técnica. Por quê? Porque a gente é um serviço que funciona baseado em evidência científica. Então, a gente vai fazer aquilo que funciona. Tá? Quando eu vou falar para o meu paciente em prevenção de recaída, eu vou falar de limite, de regra, a gente está falando a mesma língua. Tá? Aqui é para mostrar para vocês que esse serviço ele funciona, esse paciente ele tem uma regra aí, um cronograma de atividades desde as 6h15 até as 23 horas. Né? Ele sabe o que ele vai fazer todos os dias, tá? Nos 7 dias da semana. Quem vai atender, o que ele vai fazer, o que ele acorda, o que ele vai fazer durante essa semana. Tá? A terapia é tanto individual quanto em grupo. Tá? As duas são importantes. Né? Obviamente, como a enfermaria é grande, a gente privilegia grupo. Né? Por quê? Porque a ideia aqui eu não sou o único com esse problema, a identificação é maior, permite que a gente inclua um maior número de pacientes, otimiza o número de profissionais, o espaço para atendimento individual na enfermaria também é limitado. Então, o individual vai ficar, obviamente, mais personalizado. Mas, em geral, esses profissionais, esses pacientes, eles têm uma referência ou o que a gente chama gerente de caso. Tá? Numa clínica privada ou no consultório, é mais fácil a gente fazer esse tratamento individualizado. Lá são muitos, mas mesmo assim, todos eles têm o seu gerente de caso. Então, o individual, ele vai trabalhar, não é grandes conflitivas, tá? Mas é manejar alguma questão e trabalhar aí a prevenção de recaída. O atendimento psiquiátrico clínico, o psiquiatra faz a admissão, faz o diagnóstico relacionado à dependência, faz diagnóstico de comorbidade, adequa a medicação, também faz grupos com os demais profissionais. Por exemplo, a minha atividade com eles é a videoterapia. O grupo de psicoeducação, o que é isso? Onde os psicólogos vão trabalhar exatamente o quê? Vou ensinar para esse paciente o que é dependência, o que é fissura, o que é gatilho, quais as consequências do uso de droga, quais são os efeitos dessa droga que ele usa. Tá? Deixa eu ver, eu acho que eu pulei. Psiquiatra, eu acho que eu pulei os psicólogos. Prevenção, que é os psicólogos que fazem. O grupo de prevenção de recaída, dá ênfase no alcance e manutenção da abstinência. Exige, em geral, a participação ativa desse paciente, onde ele aprende e prevê a lidar com esse problema da recaída. Né? Exige que ele mude o estilo de vida e o treinamento de habilidades, que é uma técnica que foi desenvolvida pelo Marlet. Você fala, como que é a prevenção? Esse dia chegou uma pessoa lá e falou, fala um pouquinho dessa prevenção de recaída. Eu falei, um pouquinho da prevenção de recaída? Então, tem um livro, né? Olha lá, ó. É um livro inteiro da prevenção de recaída. Então, é uma técnica, tá? Quer dizer, recair é a regra. A técnica ensina exatamente o quê? Como que eu lido com estados emocionais negativos, conflitos interpessoais, pressão social, identificação de situação de risco. Então, prevenção de recaídas, eu vou falar para vocês, esse é o feijão de arroz com arroz dos nossos psiquiatras, dos nossos psicólogos. Tá? Nessa enfermaria, isso é o feijão com arroz. Tá? Esse estava ao contrário. Atendimento psicológico individual é exatamente, nós trabalhamos com a entrevista motivacional, a empatia, usamos resquícios ou técnicas de TCC, que é o que eu estava falando para a Tamara, ninguém faz TCC exclusivamente, terapia cognitivo-comportamental, não dá tempo, tá? A internação é de 45 dias, a clínica que fala que faz, eu já fico assim, vocês fazem, né? O feijão com arroz é a prevenção de recaída. O que os psicólogos fazem individualmente, às vezes, é mediar conflito, é um suporte, é apoio. Tá? Atendimento nutricional individual também. Por quê? Porque muitos dos pacientes chegam com quadros de desnutrição, com perda de peso, tem pacientes que têm restrições alimentares, né? Algumas pacientes também têm aí excesso de peso. Se essa paciente tem alguma alteração ou tem uma comorbidade com transtorno alimentar,
que impeça de ficar nessa enfermaria, não vai ficar, né? O índice de massa corporal muito baixo, por exemplo, né? Cuidados e atenção da enfermagem, exatamente, ó, qual é a forma correta de fazer uma contenção, medição de pressão e os cuidados que a enfermagem tem. Cuidados gerais, administração de medicação. A enfermagem também faz grupos de educação em saúde, né? Ela tem uma importante função nesse cenário. Por quê? Porque ela passa muito mais tempo com os pacientes. E é exatamente isso que a gente ensina para os nossos residentes quando vai lá, né? Porque residente, depois que vira médico, residente se acha, né? Então ele acha que ele é doutorzinho. Aí ele chega e fica empinadinho. Eu falo, mas é justamente o seu auxiliar de enfermagem que você tem que prestar atenção. É justamente no seu enfermeiro. Por quê? Porque ele passa dias lá, horas e horas com o seu paciente. Então quando ele vem te falar que, ó, fulano tá diferente, hein, doutor? Tô achando fulano meio esquisito, ele tá muito isolado. Então, presta atenção no seu enfermeiro, que ele passa o dia inteiro com o seu paciente. Ele vai te dar essa informação que você passa aqui um dia, 2 vezes na semana, e você não viu isso. Tá? Observa o funcionamento do grupo. Justamente ele viu, fulaninho tá brigando com ciclaninho. Tá? Fulano, ó, ele tá armando tal coisa, ele tá armando fugir, ele tá... armando brigar, tá armando transar, tá? Que é o que acontece no dia a dia com o adicto, né? Coleta de exames laboratoriais 1 vez por semana. Com as meninas, oficina de autocuidado e beleza, tá? Que é uma coisa que as meninas gostam muito, né? Ou seja, resgate aí de autoestima. Terapia ocupacional, em geral, ela preferencialmente em grupo, não dá tempo de fazer terapia ocupacional individual, com 70 pacientes. Tá? E, infelizmente não dá. Justamente a terapia ocupacional aqui vai buscar o quê? Justamente histórias alternativas. Sempre as TOs falam, isso aqui não é oficina de arte, né? Tem alguma terapeuta ocupacional aqui? Olha, tem. Então. Elas ficam bravas, né? E falam, isso aqui não é só pintar, né? Não é arte. E aí no outro vídeo que vocês vão ver à tarde, as terapeutas ocupacionais falam, que só mostra o que fazem, né, o fazer, ou seja, a atividade possibilitando ser reconhecido e se reconhecer com outros fazeres. Como é que eu tenho prazer de uma outra forma sem estar chapado, sem usar droga, tá? Qual habilidade que você já tinha e que você perdeu, que outra habilidade aqui nós vamos reconhecer. E saem coisas muito bonitas, tá? Temos o grupo de espiritualidade, são encontros semanais com a participação de representantes de diversas religiões. Na verdade verdadeira, agora eu só estou com o representante espírita. O padre meteu os canos e o pastor também. Só está indo o espírita lá, tá? Eles são voluntários, mas exatamente existe, ó, artigos já falando exatamente que a espiritualidade tem o seu papel no tratamento do uso de substância. Então a gente reconhece que isso é importante. O que a gente reconhece? Só a espiritualidade não vai tirar o cara do uso de droga. Eu não vou conseguir fazer o sujeito parar de usar crack só aceitando Jesus. Por quê? Porque isso é uma condição que vai além, né? Uma condição, ele tem uma outra doença muitas vezes, aí ele vai precisar do médico, do remédio, né? Uma doença tão complexa como essa, a gente vai precisar de vários profissionais. E eu vou precisar do pastor, eu vou precisar do padre também, tá? E essa é a única atividade que ela não ele não é obrigado a ir, o paciente, tá? Apesar que esses dias eu falei para um pacientinho meu, eu falei, Luca, vai lá, vamos respeitar, porque ele veio aqui voluntário, dá licença. Aí ele falou, doutora, já está falando espiritualidade, eu não acredito em espíritos. Tá bom. Grupo de educação em saúde sexual na dependência química, né? E a gente se baseou no modelo do Douglas Brown, que é esse sujeito aqui, que já está no 2º livro da sua edição, que é Sexual Health and Drug and Alcohol Treatment, que quer dizer, é justamente um livro que fala a saúde sexual daqueles pacientes que já estão em recuperação.
Que técnica ele utiliza? Ó, redução de danos, para aqueles que são da redução de danos. TCC, entrevista motivacional, né? Para aqueles que dizem que nós não falamos de redução de danos, falamos, olha. Justamente aqui se aplica super bem, né? Na saúde sexual, falar sobre e juntar essas 3 técnicas, né? Redução de danos, terapia cognitivo-comportamental e entrevista motivacional. Por quê? Por que tem a necessidade de ter esse grupo? E o que eu tenho visto, que eu falei com a nossa colega que é da ABAD há um tempão também. Muitos dos centros de recuperação não dão atenção para a questão da sexualidade dos seus pacientes. Né? É um universo imenso a dependência química. E aí a gente, claro, no primeiro momento a gente está preocupado em fazer o cara parar de usar droga. Mas o sexo está super vinculado a isso. Tá? Os nossos colegas dos 12 Passos, Narcóticos Anônimos, Alcoólicos Anônimos, recomendam, às vezes eles falam, olha, vamos ficar sem relacionamento, alguma coisa assim, durante um período. Né? Mas e aqueles que já têm um relacionamento? E aí a sexualidade faz parte disso tudo, desse universo. Né? Sexualidade é um dos pilares de qualidade de vida. É como respirar, como caminhar, né? Faz parte da nossa vida. Existe associação entre atividade sexual durante o tratamento e risco de recaída. Tá? Então, se a gente não abordar isso, né, a gente colocou nosso paciente limpo, mas a gente não falou de sexo com ele. Tá? A gente não falou de várias coisas, né? Não é só falar, por exemplo, a gente não falou de disfunção sexual associada ao uso de substâncias. A gente não falou de uso de preservativo. Às vezes a gente só pensa nas doenças também. É mais comum a gente, médico, psicólogo, pensar só nas doenças. Né? E não é só isso. Tá? Entre os temas abordados nesse programa está como é namoro e relacionamento sexual estando em recuperação, espiritualidade e sexualidade, sexo não consensual, comportamento sexual fora do controle, motivações para ter atividade sexual depois de ter adquirido a sobriedade, a abstinência, como queiram, a relação com o meu corpo, barreiras sexuais, e aí vai. E aí, a nova incorporação foi a doutora Cíntia, uma vez por semana, que é a nossa ginecologista, que atende as meninas e que também dá uma palestra para os meninos uma vez por mês nesse programa aí, porque é impressionante como os nossos pacientes não sabem nada. Né? Eles perguntam coisas do tipo, doutora, eu estou deitado no quarto do João, né? E João é soro positivo. Se um mosquito morder ele e me morder, eu tenho risco de pegar AIDS? Não, então todos nós estaríamos expostos no mundo. As perguntas são assim. 2 camisinhas, 1 camisinha, e aí vai. Então, assim, o grupo de sexualidade é importante não só para a gente falar de doença, falar de como se prevenir, mas de todas aquelas questões que eu falei para vocês. Bom, as gestantes, eu vou ter um ponto de interrogação. Por quê? A princípio, eu não posso interná-las ainda, embora eu deseje interná-las, né? Mas eu não tenho retaguarda neonatal. E aí, vê como o sistema ele prefere que a gestante fique usando droga, né? Mas eu não posso internar. Por quê? Se eu não tenho retaguarda neonatal, eu não posso internar. Mas ela pode ficar na rua usando droga. Tá? Enquanto eu não tiver retaguarda. Essa gestante, eu e o Dr. Cláudio escondemos ela lá um tempo. Tá? Ela entrou grávida, a gente não sabia, né? Aí a barriga foi crescendo, né? Eu, Dr. Cláudio e Cíntia, para nossos diretores não verem. Tá? E a gente segurou ela aí pelo menos 4 meses a passar o primeiro trimestre, que é o maior risco de ter malformação, para poder dar alta. Tá? E a diretoria não ficou sabendo, abafamos o caso e foi tudo bem. Tá? Frequência do uso de preservativo nas relações sexuais. Quando a gente pergunta para esses pacientes, que é o questionário que as meninas me ajudaram, qual é a frequência que você usa? Olha lá, 41% dos pacientes falaram, olha, eu nunca uso preservativo, 37% usa esporadicamente. Portanto, eu já tenho uma grande parcela aqui, ó,
que realmente necessita de intervenção. Só isso aqui justifica, com certeza, eu ter um grupo específico para falar disso. E aí eu pergunto, você já teve alguma infecção sexualmente transmissível? Que esse é o termo que a gente vai caminhar agora, e não mais doença sexualmente transmissível, agora talvez vamos passar para ser infecção sexualmente transmissível? Sim, 32% já teve. Tá? Videoterapia, que é a que eu faço e a que eu mais gosto, né? A relação à dependência química e o cinema. Então a gente vai trazer filmes em geral relacionados à dependência química, mas não necessariamente precisa ser um filme de dependência química. Eu posso trazer um filme que tem superação, tá? E fazer um gancho exatamente. Qual a importância? Eu tenho que estar lá junto, tá? Eu não posso passar o vídeo e fazer alguma coisa e depois voltar, né? Eu tenho que estar lá, posso fazer pipoca? Posso fazer refrigerante? Como queira, né? E depois a gente discute, debate esse filme. E aí vai algumas dicas, tá? Um filme antigo, Farrapo Humano, 28 Dias, com a Sandra Bullock. Despedida em Las Vegas, assisti essa semana com eles também, com o Nicolas Cage. Quando o Homem Ama uma Mulher. O Milagre da Rua Central. Garrincha. Nossos pacientes ficam com o repertório extremamente estreitado, tá? Por exemplo, tinha um paciente, ok que não é da geração dele o Garrincha, tá? Ele é jovem, ele tem que saber exatamente o que é Garrincha, né? Mas, né, como falar Pelé, Garrincha, é meio que cultura nacional já, né? E aí até os outros pacientes falaram, vamos lá, é o filme do Garrincha. Quem é esse cara? Né? Aí os pacientes falam, abafa, meu filho, que vergonha, você não sabe quem é Garrincha, cara. Por quê? Ele fala, exatamente, eu passei tanto tempo usando droga, eu não sei o que é cinema, eu não sei o que é DVD, né? Então, é justamente isso, olha, não é só discutir o filme e oportunizar, é você ampliar o seu repertório cultural, ver que tem outras coisas bacanas além disso, tá? O filme preferido, número 1, tá? Em todas as turmas, é Dia, tá? Dia, que é interpretado pela Angelina Jolie. Nem preciso dizer porquê, né? Angelina Jolie, linda, aparece nua a maior parte do tempo, tá? Mas principalmente outra coisa que tem um apelo na enfermaria são as histórias reais, tá? Tudo que é história real é mais fácil de eu me identificar, né? Essa também é uma, então recomendo bastante. Essa é a verdadeira Gia, tá? Aqui tem uma semelhança, né? Eu não vou contar, porque senão estraga. Hey Charles, meu nome não é Johnny. Qual o problema de meu nome não é Johnny? Tá? Meu nome não é Johnny, quem assistiu, é muita cocaína, tá? E aí, se essa enfermaria tem muito recém-chegados, dá muita fissura. E aí, como que eu lido com esse grupo aí, ó? Eles saem. Então, assim, fazer videoterapia não é tão simples. Tá? É simples, é legal, mas pode ter um efeito adverso aí, né? Ah, me deu dor de barriga, tô fissurado. Por quê? Porque passa, né, o Celton Mello, assim, cheirando pra caramba. Cocaína 1000, né? Então, qual é o gatilho, o clu aí, né? Ele não aguenta. Hey Charles é uma história verdadeira, meu nome de Johnny também é. Diário de um adolescente, Requiem para um sonho, Profissão de Risco, Cazuza, e aí vai. Tem infinitos filmes para falar. Também tem um grupo de cessação de tabagismo, né? Nessa enfermaria só pode fumar 4 cigarros ao dia em área livre e os pacientes são convidados a participar do programa. O programa de tabagismo, ele existe, vamos dizer, sempre foi 4 cigarros, mas ele não se concretizou na sua totalidade porque eu recebi os suplementos fazem 6 meses, tá? Então eu tenho bupropiona, chiclete e tenho adesivo. Vou me perguntar, você tem Champix? Eu falei, não, aí já é demais, né? Não tenho Champix, tá? Também a técnica de redução de danos e TCC. Por que é redução de danos, Alessandra? Porque eu autorizo meu paciente a usar a droga ativa dele. Eu autorizo ele usar o adesivo, que é a droga ativa dele, até ele descontinuar o cigarro, tá? A adesão, em geral, é baixa. Os pacientes falam, olha, eu vim aqui para parar o crack, o álcool, não estou afim de parar o cigarro, tá? Mas sempre há um candidato.
O grupo de orientação do serviço social vai falar sobre benefícios de previdência, pensão alimentícia, onde você procura banco de empregos, resolver questões trabalhistas, questões judiciais pendentes, é isso que o serviço social trabalha com eles. Grupo de leitura, então eles escolhem exatamente um tema, vai ler o jornal, porque o jornal vai todo dia para eles, a gente assina um jornal, tá? E o jornal vai para eles, a regra é não destruir o jornal, tá? Então o jornal passa na feminina e depois vai para a masculina, né? Grampeamos e não destrói o jornal, tá? Porque eles querem, um quer ver o Folha, né, o Caderno do Esporte, o outro quer não sei o que lá, e aí vai, tá? Mas por quê? Para o repertório estreitar. Acho que a grande inovação para um serviço público é justamente a gente ter o grupo de 12 passos feito por conselheiros em dependência química, né? Lá na Uniad tem um curso já há muitos anos que é de aconselhamento em dependência química. São justamente para adictos em recuperação, dependentes químicos que estão em recuperação, que tem aí uma formação, que eles passam a ser conselheiros, que em várias clínicas chamam de monitores, e tem outros nomes aí, né? E eles são incorporados nas clínicas, mas em geral é clínica particular ou ONG, tá? Então, é a primeira notícia que eu tenho, pelo menos se alguém souber de alguma, que o serviço público os remunera, tá? Para justamente fazer isso. Então aqui a gente não está falando em narcóticos anônimos e alcoólicos anônimos, gente, por favor, tá? A gente não pode ferir a sexta tradição, me ajudem, enfim. Eles aqui quebraram, não é quebrou o anonimato, justamente ele fala, eu sou anônimo, mas não sou secreto, tá? Aqui eles não estão como as entidades a que eles pertencem, justamente eles estão como adicto em recuperação que trabalha nesta unidade. E eles são, sem dúvida, meu braço direito. A minha nova conselheira, que está trabalhando na unidade, é a Maria Eugênia, justamente porque teve internada conosco e está há 2 anos e 4 meses limpa. Tá? E agora é a nossa nova funcionária. É extremamente importante, é meu braço direito, é a continuidade do tratamento lá fora, é a vinculação deles com o serviço, a questão do apadrinhamento que existe nisso, que acho que isso que é o bárbaro aí, né? Uma vez por mês, então, tem um convidado também, são ex-pacientes que já esteve internado conosco, ou líderes em levar a mensagem de qualquer irmandade, tá? Pode ser do Naranon, do Alanon, do Alatim, pode ser da família, pode ser do AA, do NA, do Amor Exigente, qualquer uma, tá? E esses convidados são acompanhados pelos próprios conselheiros. Acredita-se que cerca de 40% das abstinências estáveis são intermediadas pelos alcoólicos anônimos. O Vaillant já dizia isso, né? Essa é uma publicação de 2004. Quer dizer, parece que os alcoólicos anônimos recuperam mais do que nós médicos, né? É impressionante, tá? Ou seja, apesar de todos os nossos esforços, né? Nós conhecemos os neurônios, os dopaminas, os remédios, mas eles recuperam mais que nós, né? Que bom. Recentemente, né, a Veja prestou um desserviço aí aos dependentes de álcool, né? Essa matéria saiu aí, anônimos e pouco eficazes, eu não sei se vocês acompanharam, tá? Exatamente falando que foi uma corte aí de um serviço, justamente um serviço da própria Unifesp, tá? Falando que uma corte um número X de pacientes que fizeram tratamento num serviço foram avaliados tanto tempo depois. O que mostrou? Que a combinação de medicação e terapia, 33 tanto se recuperaram. Que você não fazer nada, 10% estava abstinente. E você participar de grupo de alcoólico, 9%. Então a matéria falou exatamente isso. 1% era a diferença. Tá? E a matéria, baseado nisso, anônimos e pouco eficazes. Eu posso falar aqui, que essa pesquisa tem viés pra caramba. Tem viés de encaminhamento, né? Porque se eu, serviço, não acredito nas irmandades, eu não encaminho.
Então, esse grupo já tem viés. Porque se eu nunca falei para eles que eles precisam ir, que é importante para eles, eles vão espontaneamente? Não vão. Nunca ouvi falar, não conheço. Tá? Mas essa matéria teve bastante repercussão, muita, aliás, mais do que a gente desejava, e uma repercussão negativa, desnecessária. A gente escreveu bastante para a Veja dizendo, por favor, revista Veja, né? Hello, acho que vamos fazer o contraponto, né? Vamos ver exatamente como que uma pesquisa pode falar exatamente. Essa pesquisa tem viés, tá? E ela é passível e facilmente criticada. O grupo de orientação familiar. Se eu não integrar a família no tratamento, as minhas chances de recuperação também são pequenas, né? A função aqui única e exclusiva, né, é falar qual é o seu papel familiar aqui. Família, se você não se tratar, você já está doente. Se você não for se tratar, né, você não vai ajudar o seu filho. Se não participa do grupo, não visita seu familiar. Tá? Porque a família fala, meu Deus, eu venho ficar participando dessas palestras chatas. É bem assim. Tá? O objetivo único é mobilizá-los para buscar ajudas para si próprios. Tá? Entre os temas que nós falamos são esses: fatores de risco, proteção, o que é codependência, onde tem ajuda para você lá fora. Olha, se seu filho não quer ir no CAPES, mas CAPES tem grupo de família. Tá? Seu filho não quer ir, mas tem CAPES que tem grupo de família. Então você vai frequentando enquanto seu filho não vai. Tem Naranon, tem Amor Exigente, e aí vai. Tem muitos, tem infinidades. E a família, mas peraí, vocês estão me falando que o cara bebe, o cara vomita, o cara rouba, o cara apronta, e eu que estou doente, que tenho que me tratar? Não, para aí, estão malucos. A senhora tem que se tratar. Porque se a senhora não se tratar, como a senhora vai ajudar a sua família? Né? Essa semana mesmo, a minha colega médica, cujo filho está internado aos meus cuidados, não podia entrar um bombonzinho lá, não sei das quantas. Ela, Alessandra, dá para ele me pediu. Né? Ela enfiou no meu bolso discretamente. Eu falei, oi, querida colega, então, né? Veja, se ela faz, o que ela está fazendo? O que chama-se isso? Facilitação. Se ela me dá o bombonzinho, né, que é o que eu estou trabalhando com ela liga para mim e fala, o filho bateu o carro, tá? Roubou o carro dela, foi daqui de São Paulo ao Rio de Janeiro cheirando gás, que é a droga dele, ele tem 19 anos, que é a nova modinha lá em São Paulo, cheira gás, desses garotos de 19 anos. E aí ela me liga, Alessandra, então, será que eu deixo ou não ele para essa viagem de Buenos Aires? Você está me perguntando se você deixa ou não seu filho ir para a viagem de Buenos Aires? Então, você já foi no grupo? Oi, fulana, você precisa se tratar, né? Porque assim, hello, família. Então ela segue no comportamento. Ó. Quem está doente também aí? Né? Ela não caiu a ficha dela ainda. Tá? Ele internou na primeira semana. Quando é que você vai deixar ele ir para casa no final de semana com a gente? Né? Eu estou falando, nossa, ele está tão bem. Quem está precisando mais é a família dele. Né? E aí vai. Apesar de todos os nossos esforços, as famílias, depois de um ano, a gente perguntou para essas famílias. Oi, dona Maria. Lembra seu filho, o Joãozinho? Ele teve internado conosco. A senhora lembra? A senhora está fazendo tratamento? Como está o Joãozinho? O Joãozinho recaiu, blá, blá, blá. E a senhora? Está fazendo tratamento? Sim, não. 34% só buscaram ajuda. É baixo. As famílias recaem também. Né? As famílias não entendem que se meu filho está em recuperação, eu vou. Se ele está abstinente, eu também estou. Né? Entendem que eu também tenho que me tratar, tá? Terapias complementares, o que a gente tem? Educação física, então tem todos os dias pela manhã. Os objetivos, resgatar a qualidade de vida, desenvolver hábitos saudáveis, porque a tendência, na verdade, é eles engordarem durante a internação, né? Aí, futebol, obviamente, é o preferido da galera.
Temos também oficina de salsa, tá? E essa oficina de salsa, ela foi baseada nesse filme Vem Dançar, do Antônio Bandeiras. Eu não sei se vocês assistiram, tá? Onde o Antônio Bandeiras pega essa rica turminha aqui, ó, que já estavam lá, né? Era aqueles que ninguém mais acreditava, terríveis, né? E ele consegue justamente com a dança promover várias questões aí. E o Humberto tem feito a mesma coisa. Esse é Humberto, ele é boliviano, está radicado no Brasil já há muitos anos. E quando a gente apresentou essa ideia, né, o diretor também falou, precisa de salsa, né? Os pacientes também, doutora, isso é coisa de boiola. Sinto muito, eu não vou. E aí a equipe no começo dançava junto. Então eu dancei várias vezes para eles verem que, ó, é importante, vamos lá, vamos lá. Hoje é impressionante, eles falam, eu virei um pé de salsa, eles falam, né? Eu não sou um pé de valsa, eu sou um pé de salsa. Olha, eles pedem para o Humberto ir, e aí vai, tá? Aí é uma apresentação que eles fizeram um dia, e essa Juliana, a gente dança às vezes junto para que eles... Que, entre outras coisas, coordenação motor e equilíbrio, tá? Que fica perdida, principalmente independente de álcool, né? Tá? Outros prazeres, dançar sem estar chapado, né? Aprender outras coisas, aprender a rir de si, a fazer conquistas. Isso aqui era na apresentação de um ano, tá? Relaxamento. O relaxamento quem faz é a assistente social Maria, tá? Quer dizer, não necessariamente um profissional, a gente sempre fala, ó, tem interdisciplinaridade e disciplinaridade. A gente não vai, cada um no seu quadrado, tá? Eu não vou, provavelmente eu não quero que venham falar o que eu tenho que prescrever, né? Assim como eu não vou me meter na tarefa do psicólogo e assim por diante, né? Mas a gente pode sair do nosso papel, além dessas outras tarefas. Por exemplo, é a questão da Maria. Né? O que a Maria faz relaxamento? Assistente social fazendo relaxamento. E é uma atividade que eles adoram. Tá? Então, feche seus olhos. Imagine que você está não sei aonde. Aí você vai ler e tá lá. Uns falam, exatamente. Sabe o que foi legal, Maria? Porque na minha ressocialização, quando me deu uma fissura, eu pensei exatamente naquilo que você falou, ó. Fecha seus olhos, respira. E aí a fissura passou. Eu lembrei também que a Juliana me ensinou aquilo, que a fissura é igual uma onda, né? Que ela vai e pá. Ou seja, ele agrega esses conhecimentos todos, né? Tá? Nas horas livres, né? Que é uma coisa que a adicto não sabe fazer, e às vezes eles reclamam, que eles querem atividade o dia inteiro. O que eu vou fazer? Não tem atividade. Então, eles vão poder... utilizar, entre outras coisas, jogos. O que não tem nessa enfermaria? Jogos de aposta, tá? Por quê? Porque entre os nossos pacientes tem muitos que têm, nossa, 5 minutos. Tem muitos entre eles que têm são jogadores patológicos, tá? A associação com o uso de álcool e jogo patológico é muito intensa, então não tem jogos patológicos, não tem jogos que apostam. Instrumentos musicais também temos, que eles podem fazer, sai pagode. A ressocialização, que eles chamam de ressô, após mais ou menos 21 dias, eles passam um final de semana em casa. E aqui foi um dia que eu fui com eles lá no Bike Tour, que eles ganharam essa bicicleta aqui, né? É preparar o paciente para uma nova história fora do ambiente de internação. Vocês vão me perguntar, 45 dias não é pouco? Para muitos é, tá? Muitos desses pacientes a gente sai dali, você vai ter que ir para uma comunidade terapêutica. Você vai ter que ir para uma moradia, você não dá conta. Você já... é muito pouco para você esses 45 dias. Eu tenho um vídeo aí que essas meninas me permitem, tá? Que é muito legal. E eu queria convidar vocês para o 21º Congresso Brasileiro da ABEAD, que esse ano vai ser em Recife, no 8 a 11 de setembro. Tá? E é muito bacana esse congresso. Imperdível. Tá bom? Eu tenho um videozinho que mostra o serviço, se der pra gente passar. Tá que dá? Fazendo de sua vida uma longa caminhada numa curta distância.
objetivo é criar modelos assistenciais que possam estar complementando os CAPs, né, e dando um profissionalismo ao tratamento da dependência química que realmente não existe. Então nós temos essa unidade em São Bernardo do Campo, que é uma parceria, né, do Hospital Lacan, que faz parte do Grupo Bandeirantes, e a Uniad fornece a parte técnica, né? E esse projeto ele é financiado, né, o custeio é feito pelo governo do estado. Infelizmente o SUS, o Ministério da Saúde, não coloca um tostão nesse projeto. Esse projeto já está com 1 ano e meio, né, tem 30 leitos, né, numa clínica especializada. Possivelmente esses leitos, 30 leitos, vão virar 60 leitos, né, no futuro próximo, né? As internações ainda são voluntárias, mas dentro desta expansão, né, que vai ocorrer ali no São Bernardo do Campo, pelo menos 10 leitos serão daquelas internações involuntárias. Uma proposta terapêutica da Uniad de São Bernardo do Campo é combinar 3 pilares: ensino, pesquisa e assistência. Dentro da assistência ao dependente químico, o que a gente prioriza é um cardápio de estratégias terapêuticas, a gente chama de menu terapêutico, baseado naquilo que já funcionou em outros lugares. Cuidar de uma doença tão complexa como essa, a gente precisa de vários profissionais. E meio que na contramão das políticas públicas nacionais, a gente está dentro de um hospital psiquiátrico. Isso mostra, né, que é possível, as lições aprendidas, que é possível oferecer um tratamento com dignidade, com respeito, consonante à necessidade do dependente químico, sem excluí-lo. Eu demorei um pouquinho só para aceitar que eu sou doente, que eu tenho uma doença que é a adicção associada à dependência química. E o hospital me proporcionou tudo em todos os sentidos, desde o conhecimento da minha doença até como trabalhar com ela em todos os aspectos. Aqui eu tenho tratamento de todas as formas, eu tenho alicerce para trabalhar com essa doença lá fora de todas as formas. Tenho tratamento psiquiátrico, psicológico, terapia ocupacional e os 12 passos. E o hospital não só fez isso, não só me ajudou a tratar a minha doença, que hoje eu me sinto em tratamento já tranquila, firme e forte, serena nem sempre, mas com a certeza de estar em tratamento, de que é isso que eu quero para sempre, como me ajudou e está me ajudando a reestruturar a minha vida, que é uma coisa que eu não esperava do hospital, nem da junta, nem do tratamento como um todo. Eu achei que você separou de usar droga, então tá, vai embora, tchau, legal, agora se vira. E não foi bem assim, né? Foi bem o contrário. Eu tô tendo um amparo social, psicológico, psiquiátrico, que eu não esperava. Eu tô me sentindo um ser humano de novo, amado, respeitado. Eu sinto que as pessoas se preocupam comigo, se preocupam com os meus filhos, com a minha família. E isso pra mim não tem preço. Brigando com o tempo, correndo com o vento, deixando falar, procurando encontrar algo de real valor, que pague todo o sofrimento, que pague toda essa dor, fazendo de sua vida uma longa caminhada, numa curta distância, fazendo de sua vida uma longa caminhada, numa curta distância. A dependência química, ela tem sido esquecida aí muitas vezes como uma doença. Quando a gente fala em diabetes, todo mundo não tem dúvida, diabetes é sim uma doença. É uma doença que muitas vezes esse paciente vai passar no médico, ele vai ser orientado por uma dieta nutricional, ele vai ter que mudar estilo de vida, hábitos de vida, e alguns não vão dar conta e vão ter que acabar internando. Mas, em contrapartida, a doença mental e principalmente a dependência química tem sido aí muitas vezes alvo de ideologismos, que a gente costuma dizer, né? Alvos de política, ideologia, e pouco pautado na evidência científica e na necessidade desse paciente. Então, dependência química é doença,
Nem todos os pacientes vão precisar de internação, mas alguns casos, principalmente os dependentes de crack, vão precisar em algum momento do seu processo de recuperação. Assim como a diabetes, a dependência química também é uma doença. Quando a gente fala de hospital psiquiátrico, muitas vezes o paciente, a família, o público de um modo geral, as pessoas têm uma ideia muito errada sobre dependência química, sobre hospital psiquiátrico mais ainda, mas na verdade é um local que a gente pode oferecer serviço de qualidade para o paciente, distante do local onde ele mora, do local onde ele tem acesso fácil à droga, e dessa maneira o paciente pode ter o tempo mínimo necessário para fazer a desintoxicação e para começar um tratamento que ele vai dar continuidade quando sair do hospital. Essa seria a ideia de uma internação dentro do hospital psiquiátrico. O meu trabalho aqui na área da psicologia na Unidade de São Bernardo do Campo, ele basicamente consiste em tratamento psicoterápico individual e em grupo. Esse tratamento está focado no treinamento de habilidades sociais e na prevenção de recaída, e também tem a manutenção de um banco de dados de pesquisa, onde eu colho dados de cada um dos pacientes para investigando o padrão de consumo e também dados pertinentes à sexualidade e dependência química desse indivíduo. Ao fim do tratamento, no período pós-alta, esse paciente vai reingressar para a família dele, para as pessoas que ele tem contato, né? A mãe, a esposa, os filhos, que muitos estão aqui, fazem esse planejamento de retomar esse contato, reconquistar coisas que eles simples para muitas pessoas, mas que eles já haviam perdido. O hábito de higiene pessoal, de estar com a família, de participar de outros grupos. Esta família continua funcionando de uma forma neurótica, ela vai ser um fator de risco de recaída. Por isso é que nós incluímos essa família no processo. A família, nossa intervenção aqui não é uma intervenção de longa duração de internação. Portanto, nós vamos atender essas famílias uma vez por semana em atendimento de grupo, individual, quando é necessário uma orientação mais diretiva, porque cada paciente tem um processo e vai ter uma indicação, para que nós possamos sensibilizar esses familiares ou essa pessoa que convive com esse dependente a procurar a continuidade no suporte de rede para a orientação e para o tratamento delas, para começarem a funcionar como um fator de prevenção e não como um fator de risco. Eu comecei a ver minha fragilidade quando me mostraram que primeiro eu tinha que olhar para mim. Eu tinha que me conhecer, porque se eu não me olho, eu não sei onde vou buscar ajuda, porque eu sou frágil e eu não posso ajudar. Se eu não tenho as condições para ajudar, eu não vou poder ajudar um filho. Eu não posso ser uma pessoa fraca, doente, para ajudar um filho. Eu preciso estar bem. Eu percebia que eles insistiam que essa família que vem aqui ver seu filho, que visita, essa família precisa se tratar. Quando se olha para si mesmo, a gente vai encontrar as nossas fragilidades, mas também vai encontrar as nossas fortalezas e vai procurar o caminho para que as dificuldades sejam menores. O atendimento às mulheres na unidade é fundamental. O que eu percebo é que elas se sentem muito bem. E nesse momento em que as gente estão se cuidando, ela pode falar de diversos assuntos, em que ela não falaria num grupo misto, por exemplo. Ela fala de relacionamento, ela fala de filhos, família, esperança, suas metas pessoais. No salão de beleza, em geral, a gente vai e conversa de filhos e tudo. Só que aqui, além disso, a gente conversa com alguém capacitada a escutar e a dar as opiniões médicas, né? Terapêuticas. Quando a gente termina de fazer a unha, o autocuidado, a maquiagem, ela já fez uma terapia. Então esse atendimento individual ele é associado ao autocuidado.
Né? Esse que, de alguma forma, é o futuro, né, de que é inevitável, que com o crack, especialmente, você necessite de uma maior profissionalização do tratamento dessa doença. Ver poesia no seu dia a dia, com todo esse horror, onde manifesta todo o seu real calor, entre o sol e a lua, a casa e a rua. Hoje a vida é seu cobertor, fazendo de sua vida uma longa caminhada, uma curta distância, fazendo de sua vida uma longa caminhada, uma curta distância. Flores pra flores, não só pra ser lugar. Dá pra viver e internado no IPV. Assim, qual é a necessidade desse seu projeto ele ser localizado no hospital psiquiátrico? Porque todo esse trabalho que vocês fazem, o CAPS dele também faz. Ele faz um trabalho igual. Isso que você mostrou das terapias em grupo, da sexualidade, prevenção de recaída, redução de danos. Assim, eu percebo que isso foi quase uma jogada política, onde o José Serra pegou a metodologia do CAPS-AD e a metodologia da reforma psiquiátrica, que foi aprovada até no governo Fernando Henrique, colocou um outro nome. Ele poderia muito bem, ele poderia colocar um CAPS AD 24 horas. Mas qual é a necessidade de ser dentro do hospital psiquiátrico? Deixa eu lhe falar. Então, eu vou te responder do ponto de vista técnico. Você está vendo a sua visão como paciente, tá? Assim, para quem é psiquiatra aqui vai saber o que eu estou falando, né? Então, eu também não concordo com o manicômio, né? Aquele manicômio em que os pacientes ficavam atirados, jogados, sem atenção, eu também não concordo com aquilo, tá? Com certeza aquilo nós não queremos. Mas a reforma psiquiátrica, ela não é uma jogada, ele foi Serra, não tem nenhuma política no meio. Acontece que a resposta para você tem que ser técnica. O hospital psiquiátrico é um recurso necessário nesta rede toda. Assim como o CAPS é um recurso nessa rede. Moradia assistida é um recurso nessa rede. A ANA, Amor Exigente, Comunidade Terapêutica e bababá. Todos são recursos. Por quê? Tem paciente, principalmente, que tem problema com álcool e drogas, que não vai dar conta de ficar em CAPS. Embora tenha todas essas terapias em CAPS, ele está quebrando, ele está batendo na mãe dele. Ele está muito grave, tá? E aí ele precisa ficar internado. E o CAPS 24 horas nem sempre tem médico. E quem vai medicar ele à noite? O enfermeiro, que não pode medicar ele à noite? A pergunta é, nós precisamos de hospital psiquiátrico, mas a gente precisa de CAPS. CAPS é um recurso intermediário. Ele não é um recurso intensivo. Esse é um recurso de maior complexidade. Porque tem pacientes graves que passam cocô na parede o dia inteiro. Tá? Que tem doente mental que você viu. Tá? Que não tem problema com álcool e droga só. Tá? E que vai precisar do hospital psiquiátrico. Mas um hospital psiquiátrico humanizado.
Então, o que aconteceu com a reforma, e essa é a minha crítica, que não é política. Quer dizer, teve política, né? Mas não foi o José Serra. O José Serra, ele entrou nessa história. A história começou lá em 2001, que não vale nem a pena a gente falar isso aqui, né? E eu parabenizo a professora aqui, que falou exatamente isso, ó, no final da fala dela. A gente não está aqui defendendo a sua igrejinha, galera. É isso que a gente tem que abrir nossa mente, tá? Esses recursos todos, eles são importantes. O que a gente tem que atentar é a necessidade do nosso paciente. Nesse momento, ele precisa de internação. Quando ele sai da internação, ele vai para um CAPS. A doença dele é crônica. E ele vai. Lá, se ele se recuperar, beleza. Ele precisa dos alcoólicos anônimos, dos narcóticos anônimos, a família dele precisa. Lá pelas tantas, da doença dele, ele psicotiza. E ele quer se matar. CAPS AD 3 à noite, por exemplo, com o médico, será que dá conta? Ele ficar contido, medicação, bababá. Se der, beleza, o CAPS tenta. Aí o CAPS não consegue, ele manda para o hospital geral. Tá? Vamos dizer que esse paciente tem uma CIT, tem uma cirrose, uma hepatite, não é para mim no hospital psiquiátrico. Ele tem que ir para o hospital geral. Por quê? Porque no hospital geral eu vou pedir para o meu colega hepatologista ver ele para mim. Entende como é complexo? E aí não é a bandeira, não é o... E aí a provocação foi justamente essa, para a gente começar a tentar que a realidade, né, é outra. Né? A gente não precisa fechar tudo, reformar. A ideia é reformar. Eu me ofendo profundamente quando falo reforma psiquiátrica. Porque quem precisa de reforma é o sistema de saúde, não eu, psiquiatra. Porque eu sigo estudando. Tá? Eu estou estudando, eu leio, publico, escrevo. Quem precisa de reforma é o sistema de saúde. Aí concordo. Tá? Ali tem uma pergunta. Bem, vamos colocar a coisa nesse termo. Eu sou leigo. No gráfico grupo misto versus individual, no meu ponto de vista, entendi que estabelece o preconceito social, onde há diferença de tratamento e de resultados. Gostaria que você me detalhasse mais isso. A segunda questão é... O misto e grupo individual? O grupo misto e individual. No 1, você coloca no gráfico o gerente do caso. Então, ou seja, esse individual é o mesmo do grupo misto ou é o paciente diferente? Não, o grupo misto, que eu digo é grupo com pacientes... vários pacientes juntos, né? E o atendimento individual. Independente. Mas é do mesmo paciente? Ele tem os dois, ele tem os dois atendimentos. Tá? A segunda questão quando ele sai do tratamento, ele volta ao meio social em que ele está inserido no mesmo ambiente de trabalho. Então é feito o trabalho com a família. Mas e as velhas amizades que o contaminaram? Que trabalho é feito nesse sentido? Porque se fizer o trabalho com a família, mas sem dar a ele um tratamento de criar novas amizades, novos hábitos, esquecer as velhas amizades, e com certeza ele recai novamente. Exatamente, tem toda a razão. É isso que as reuniões de 12 passos, principalmente à noite, os ensinam. Pessoas, hábitos e lugares. Né? Então, eles vão aprender exatamente isso. Nosso paciente, ele volta justamente assim. Se ele veio encaminhado por um serviço, pelo CAPS, ele volta para o CAPS. Se ele veio encaminhado, ele veio de um pronto-socorro, a gente vai encaminhar para o CAPS que ele não tinha. Se ele veio do consultório particular do Dr. Ronaldo, ele volta para o consultório particular do Dr. Ronaldo. Cada paciente é visto individualmente conforme a necessidade dele. Tem paciente que eu falei, sai 45 dias para ele é muito pouco. A gente vê que ele vai recair, ele não tem condições, né? Ele já vem cronicamente, teve 11 internações. Olha, família, para ele o importante agora é a gente conseguir uma comunidade. Vamos batalhar, porque o processo dele é longo, ele vai ter que sair daqui para uma comunidade. Ou esse paciente vai ter que ir para um sistema judiciário, ele é muito perigoso para a sociedade. Bem,
A terceira pergunta, depois tem mais uma colocação. A terceira pergunta, você diz que 1 ano após o paciente sair, 34% retornaram, pediram socorro novamente. Foi isso que eu entendi. 34% das famílias estavam em grupos de mutuajuda ou participando de CAPs, alguma terapia de família para si. Então, nossa caminhada, nossa vida depende sempre do resultado e buscar o resultado aqui. Se é curto, médio ou longo prazo, isso nós queremos. Então, a pergunta que eu faço, no caso, nessa clínica de vocês, tratamento da Uniad, é 100 pessoas que saíram. Qual foi o resultado, qual foi a eficiência de tratamento? Eu vi isso no primeiro ano, né? Vi assim, você quer falar, o que é efetividade de tratamento para o senhor? Vamos começar por aí. Aquele que saiu e nunca mais aderiu ao consumo de volta de álcool ou droga. Não recaiu. No tratamento de qualquer instituição. Eu posso falar em duas coisas. Eu posso falar que, para mim, efetividade é aquele paciente que está vinculado a um serviço. Tudo bem? A minha meta subiu para 56%. Tá? E posso falar também que esse paciente que não voltou a beber está em 36%, que é baixo, que não é a média diferente de outros serviços. Ou seja, a gente luta, batalha, né? Faz tudo e fala, puxa, somente 36% estão limpos depois de 1 ano da alta. Como que eu me alivio dessas estatísticas? Eu olho então individualmente e vejo Maria Eugênia, que é uma dessas estatísticas, e vejo a família dela. Ela tem 3 filhos. Então eu multiplico Maria Eugênia por 3. Tá? E vejo que na família da Maria Eugênia, né, melhoraram ela e mais os 3 filhos dela. E é assim que eu me alivio. E alivio o quê? Essa capacidade de frustração que eu falei para vocês. Tá? Porque se eu ficar olhando esses 36% aí, eu me frustro, né? Eu falo, caramba, muitos recaíram. Aí eu olha Maria Eugênia, você está entre os 36. Mas na sua casa, por você estar em recuperação e agora trabalhando conosco, 3 filhos que você tem, uma que não caminhava está caminhando, a outra parou de bater no irmão, está indo bem no colégio, né? E assim vai. Foram vários progressos dentro dessa casa. E é assim que a gente, então, multiplica os nossos resultados. Tá? A quarta colocação é o seguinte, nós temos em Joinville, por exemplo, o hospital regional. E aí, dentro do hospital regional, existe a ala psiquiátrica. Isso atenderia os objetivos ou você defende um hospital específico só psiquiátrico? Não, acho que sim. É necessário todo esse sistema, tá? Porque tem pacientes que vão precisar estar inseridos dentro do hospital geral. Que é o que eu falei. Por quê? Quem que não vem para minha enfermaria? Um diabético, dependente de álcool, que está com pé diabético. Não pode vir para mim. Tá? Ele não consegue, está lá no CAPS, não para de beber. O CAPS já fez busca ativa, foi lá na casa dele, foi na casa dele, ele não vem. Eles pedem internação. Para mim, a internação não pode vir. Por quê? Porque eu não tenho retaguarda clínica. Ele está com o pé diabético. Tá? Ele precisa estar internado dentro do hospital geral porque eu vou precisar de um vascular para me ajudar. E aí, a enfermaria de hospital geral atende a necessidade. E é isso que a Lei 10.216 fala. Eu preciso ter a resposta do serviço consonante à necessidade desse paciente. Então, eu vou olhar cada especificidade. Tá bom? Eu sou assistente social, trabalho numa comunidade terapêutica. Eu queria saber por que a escolha da música, do tipo de dança salsa. Porque nas comunidades a gente tem muita população jovem e a música predileta é música de rua. Na verdade, não foi muito uma escolha. O professor é namorado da psicóloga. Se falar a verdade é essa. E aí, era o que tínhamos para o momento. Não é uma escolha científica, como se a gente, por exemplo, tem um... Não, a gente juntou assim, ó, a gente tinha visto o filme, ele veio com essa proposta, né? Olha, o filme mostrava... Ele é especialista em danças caribenhas, tá? Mas
Mas ele traz também, quando os meninos pedem, que às vezes tem muito pessoal do Nordeste. Então hoje ele trouxe um ritmo, vamos forró hoje? Beleza, ele traz. Ele traz também, às vezes, pagode, tá? Dança de rua, ainda a garotada não, eles gostam de hip hop, né? Tá? Mas aí naquilo eles falam, é o novo. Acho que é um pouco do professor, assim. Achei que tinha havido alguma pesquisa e não. A música seria Não, infelizmente, assim, ó, quando a gente. Tem um capítulo do livro que o Humberto escreveu, foi muito difícil justamente achar material científico falando disso. Tá? Na dependência química. Tem em outras áreas da saúde. Mas na dependência química. Na nossa comunidade até tem um menino que está se propondo a começar um grupo de dança de rua. Aí eu fiquei meio. Então, ele tem que escrever pra gente, justamente escrever, publicar. Tá? Não, aí eu fiquei sem dar resposta para ele começar o grupo. Porque eu fiquei com medo de ser um tal de gatilho. Na dança de rua. Por isso que eu estou te fazendo essa pergunta. E a salsa, porque ó, também tem a questão, né, de eu ir tem muito alcoolista, dependente de algo, que frequenta casa de dança, né? Acho que é uma questão também da gente poder trabalhar isso, né? Tá? Certo. Não, aquela coisa do... Porque eles falam de droga, muito, tá? Com licença, Gel. Eu vou pedir a todos, eu vou ler uma última pergunta que me entregaram aqui e eu vou ter que pedir para ser essa última pergunta para dar o tempo de fazer intervalo. Daí depois a gente vai poder discutir mais e já volta à tarde para mais perguntas. Qual é a sua visão a respeito das internações compulsórias quanto à efetividade do tratamento e seus resultados? O que CAPS AD diz? Efetividade, olha. E o que o Dr. Ronaldo fala exatamente ali, sabe o que é a diferença de compulsória e involuntária, né? Vocês sabem qual é a diferença? Todo mundo sabe? Tá. Então, assim, ó, involuntário é quando eu, médico, avalio que esse paciente está com um risco, né? Suicídio, heteroagressividade e tal. Compulsório vem via judicial. Necessariamente, esse juiz teria que ter uma avaliação médica para fazer isso. Mas juízes não estão fazendo isso. Nem todos os juízes fazem. O juiz manda e a gente obedece. Tá? O juiz manda e nunca tira. Certo? Então, assim, eu acho que existem casos que são extremamente necessários. O que eu quero dizer da minha vivência não tem como ficar compulsórios, que estão, na sua maioria, involuntários junto com voluntários. Tá? Eu acho que é isso. Compulsoriedade e involuntariedade, elas são necessárias. Tá? Mas em outro ambiente. Somente com involuntários. Ter involuntários e compulsórios junto com voluntários, esse é o dilema que eu vivi um bom tempo lá que as meninas viram. Tá? Então, pra mim foi muito ruim. Por quê? Porque eu tive que fechar a porta, o juiz mandou. Um serviço que era porta aberta, teve que fechar porque o juiz mandou. Porque depois a mamãe do rapazinho não vai querer saber se o garoto fechou, se o garoto fugiu. Tá? Depois ela vem com o processo. E quem responde, aí não é o psicólogo, não é o médico. E ele fugiu e ele voltou. Tá? Não é isso. Então, é efetivo? É uma das 10 recomendações do NIDA, né? O National Institute on Drug Abuse. Nem todo tratamento precisa ser voluntário para ser eficaz. Então, assim, eu também, se eu tiver um filho adicto, eu não vou assistir ele morrer. Tá?